Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto delicado, sobre o nosso acesso às pessoas através das redes sociais. Vamos focar em aspectos importantes, como respeito, ética e empatia, e sobre outras coisas que os nossos convidados quiserem falar. E vamos enfocar o uso do Instagram. Esperamos que vocês saiam com uma opinião sobre como podemos angariar seguidores, mas sem perder as nossas características ligadas ao respeito, à empatia e à ética para com o outro. Para esta conversa de hoje, nós temos dois convidados que são conhecidos nesta rede. A Daiane Cristina Rocha, que é nutricionista, com mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. Ela tem atuado em consultório desde 2012 e ela é docente da Unicristos, responsável pelas disciplinas Marketing e Comunicação, Psicologia e Nutrição, Ciência e Profissão. E estamos com o Carlos Cardoso Neto, que é graduando de nutrição, que já está colando grau mês que vem, e cursa pós-graduação em nutrição esportiva e estética. A Daiane já está no Instagram há mais tempo e já passou de 6.700 seguidores. O Carlos iniciou mais recentemente, mas já passou de 1.500 seguidores. E aí, Daiane e Carlos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? É um prazer estar participando, é uma honra. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto. Oi, pessoal, muito bom dia, professora Helena, Daiane. Também é um enorme prazer estar aqui, ter sido convidado, né, para participar desse podcast com esse tema que é tão interessante e tão falado hoje em dia. Ótimo. Eu agradeço demais vocês terem concordado, né? Se a gente quer falar sobre esse assunto, nada como conversar com quem está dentro desse setor, não é? Então, bem-vindos ao nosso episódio. Eu vou perguntar uma coisa aí para os dois, mas eu vou começar pelo Carlos, tá? Qual é a sua missão como nutricionista ou quase nutricionista no Instagram? Eu acho que a minha principal missão, né, porque eu decidi começar a postar no Instagram, é mostrar que a nutrição não precisa ser complicada, não precisa inventar a roda, reinventar a roda, mostrar que fazer a dieta não precisa ser um martírio, né? Que você não precisa ser refém de um papel ou de caso de um aplicativo, né, hoje em dia, é sempre pelo aplicativo, você não precisa ser refém daquilo. A nutrição, para mim, ela é muito mais flexível do que a maioria das pessoas pensam e muito mais simples também. Eu gosto muito de uma frase do professor Valente Magalhães, que ele é um dos fundadores do WebDiet, né, o software, que diz simplesmente que desconfie de quem complica. Então, eu tento exatamente descomplicar para quem acha que a nutrição é um pouco complicada. Uhum. E Daiane? Então, a minha missão no Instagram é ressignificar a nutrição para além dos nutrientes e dos cálculos dietéticos. Eu tento divulgar uma nutrição mais empática, com menos alimentos classificados como vilões ou mocinhos. Procuro combater o estigma do peso e a discriminação da obesidade. E sempre alertar que a obesidade ela é multifatorial e o seu tratamento vai bem além do força, foco e fé. Além disso, eu tento que o meu perfil seja um local de acolhimento e de respeito. Também gosto de divulgar informações sobre ferramentas cognitivas e comportamentais que despertam o paciente para a mudança e assim obter resultados máximos, seja no tratamento da obesidade ou não. Uhum. Ótimo, gostei do que vocês disseram das suas missões no Instagram, porque é isso mesmo, é tentar mostrar que não é complicado e tentar mostrar que não deve ser estigmatizante também. Essa questão da obesidade é uma coisa que vem me incomodando muito nas redes, porque a gente encontra. Eu estou falando obesidade porque você citou, Daiane, da obesidade, e também porque a obesidade, queira ou não queira, com a prevalência que nós temos hoje de excesso de peso, é um dos motivos pelos quais as pessoas mais procuram um profissional da nutrição e um profissional de saúde em geral, não é? O pessoal do educador físico, médico, então, psicólogos, né?
Então, eu acho que a obesidade é uma questão importante. Eu fiz recentemente um curso no Instituto Americano de letramento em saúde na perspectiva da linguagem, cultura e diversidade. E lá eles apresentaram duas coisas que me chamaram a atenção no curso, né? Primeiro foi uma pesquisa que eles fizeram com afro-americanos, onde eles colocaram que as palavras obeso e gordura eram insultos, né? Porque a gente sabe que os afro-americanos são muito abordados porque eles são os maiores representantes de excesso de peso se você for pensar em grupos étnicos americanos, né? Então eles disseram que obeso e gordura são palavras ofensivas. Então para eles era melhor ossos grandes, ou eu sou robusto, eu sou forte, não para eufemizar o excesso de peso, mas para descrever o seu corpo sem julgamento, né? E eles estavam cansados desse excesso de notícias falando da saúde deles afro-americanos, né? Então, isso mostra um ponto de vista das pessoas, né? Quer dizer, às vezes você pensa que você está dando um nome aos bois, vamos dizer assim, mas a pessoa se ofende quando o nome é dado, né? Não quer dizer que ela quer se esconder, mas ela não quer aquele nome, né? E nesse mesmo curso, eles apresentaram um estudo de caso muito interessante também de uma garota obesa que foi na ginecologista com uma queixa de muitas cólicas menstruais, cólicas com dores muito excruciantes. E a médica não só não examinou a garota, como disse que a primeira conduta dela tinha que perder muitos quilos. Inclusive, a médica generalizou: perca logo 50 quilos que você fica boa. Então, isso ficou na memória da garota por 20 anos, ela não se esqueceu mais disso, e isso atrapalhou toda a relação dela com os médicos que a atenderam posteriormente, né? E acabou que ela acabou descobrindo que era endometriose e a causa real das dores era a endometriose, né? Então, eu acho que envergonhar as pessoas pelo seu peso não as faz perder peso. Ao contrário, prejudica a saúde porque impede que elas tenham uma relação saudável com o seu profissional de saúde, né? E realmente, uma pesquisadora portuguesa na área de letramento em saúde, que é a doutora Cristina Vaz de Almeida, ela criou um modelo de comunicação que é o modelo ACP. É uma sigla que quer dizer assertividade, clareza e positividade. E tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Quer dizer, abordar uma pessoa, eliminar a discriminação e eliminar a orientação através do medo, né? Quantas vezes que a gente ouve, se não perder peso e você é diabético, você vai amputar os membros, ou você vai ter um infarto. Quer dizer, independente das estatísticas que possam dizer que realmente vai acontecer isso, não é pelo medo que a gente vai ter uma abordagem respeitosa, né? E eu chamei vocês hoje exatamente por isso, que eu acho que é importante para a Rebraus ouvir o pensamento e as posições de quem está no Instagram, porque eu tenho visto muita coisa nessa linha de despertar medo e insegurança como estratégia motivacional dentro do Instagram. E eu quero que exatamente vocês me ajudem a desmistificar essa conduta hoje, não é? E nessa perspectiva, Daiane, o que é que você acha do Instagram como um potencial influenciador midiático nos padrões de alimentação e de vida das pessoas? E quais as dicas que você poderia dar como nutricionista para os usuários do Instagram? Bem, eu considero o Instagram como uma boa ferramenta de entretenimento e até de obter informações. Mas, ao mesmo tempo, os estudos já mostram que ele pode ser um aliado da ansiedade, do transtorno de ansiedade, e ser também um gatilho para o aparecimento dos transtornos alimentares. A dica que eu dou para as pessoas é que não sigam os perfis que reforçam a sua autoinsatisfação com a imagem, ou que então faça você ter medo de certos grupos de alimentos. Nós vemos todos os dias influenciadores digitais, na maioria das vezes sem nenhuma formação na área da nutrição, postando sobre dicas de nutrição e indicando suplementos. E muitas vezes com conflito de interesse, são o que eles chamam de parceiros, e atingindo uma quantidade absurda de pessoas. O que eu considero mais perigoso é o fato dos seguidores desses influenciadores não conseguirem fazer a distinção do que é verdade e do que eles estão postando porque receberam para isso. Na prática, já aconteceu e acontece muito aqui no consultório, do paciente chegar aqui
já falando que a melhor estratégia ou o melhor suplemento para o seu objetivo é a estratégia X ou a estratégia Y, porque ele viu no Instagram de determinado influenciador. Então, esse é um dos motivos que, na minha opinião, o nutricionista ele deve sim estar nas redes sociais, levando o correto e sem conflito de interesse. Exatamente. E, Carlos, você acha que todo tipo de informação sobre alimentação e nutrição pode ser disseminado nas redes sociais? Bom, concordo em número e grau aí do que a Daiane falou, especialmente quando ela fala dos influenciadores digitais, né? Que é exatamente isso. O problema, para mim, o grande problema das redes sociais não são as mensagens que são passadas na rede social, no Instagram, enfim, e sim os mensageiros, quem está transmitindo aquela mensagem. Toda informação correta e bem sustentada em evidências, ela pode e deve ser disseminada para o público leigo, principalmente, né? O problema está em quem transmite as informações e muitas vezes a pessoa nem sabe que aquela informação está errada. E eu digo até alguns nutricionistas também. Ela simplesmente não sabe classificar determinados estudos ou fontes como confiáveis ou não, né? Exato, exato. Aí coloca a importância de um profissional comprometido nessas redes. Não querer ir para a rede, tem que ir para a rede para mostrar que existe uma diferença, né? E Daiane, o que você acha que os pacientes gostariam de encontrar na sua página, no seu perfil, mas você não coloca exatamente por questões de respeito, ciência, ética? Isso eu não tenho nem dúvida de que o que eles querem ver, e eles gostariam de ver, eram fotos de antes e depois. Mas vale lembrar que o nosso código de ética, ele diz para a gente não usar esse tipo de publicação em relação aos nossos pacientes e também em relação a nós mesmos. Por exemplo, eu não posso fazer uma determinada estratégia nutricional ou utilizar determinado suplemento e eu ir lá e fazer uma foto do meu corpo de antes e depois. Então, o nosso código de ética, ele diz que nós não podemos nem fazer isso em relação aos pacientes e nem em relação a nós mesmos profissionais. Uhum. Exatamente o que a gente vê por aí. Muita gente, né, os ex-obesos, que se chamam de ex-gordo, né, depoimentos de um ex-gordo, tem até podcast sobre isso também, onde a pessoa vai e mostra o antes e o depois, quando é vídeo, quando é rede, mostra com foto, e quando é gravação, mostra falando. Isso aí é uma coisa que é um usuário, uma pessoa que não tem nas costas a carga de uma formação de profissional de saúde, né? Então, a pessoa está ali como um leigo que está falando da sua experiência de vida, né? É diferente da gente, né? Quando a gente está lá, a gente está falando em nome de um nutricionista ou um outro profissional de saúde. Então, tem que ter um cuidado duplo, porque nós somos realmente regidos por códigos, né? E Carlos, qual é a sua opinião sobre esses posts de resultados de antes e depois? Bom, esse é um assunto muito discutido, né, já há algum tempo, é um assunto bem polêmico também, que eu considero ter também uma opinião um pouco polêmica. Esse assunto é tão discutido que até ele extrapola a nutrição, né, ele vai muito para outras áreas da saúde também, como a odontologia. Acontece muito que a odontologia, ela tem esse costume de postar antes e depois, e meio que de uma forma eles são liberados a fazer isso, mas é tudo uma questão de interpretação também. Mas, em relação à nutrição, sinceramente, eu acho que o CRN deveria rever esse ponto no código de ética, não no sentido de o próprio nutricionista estar liberado para ficar fazendo postagem, né, fotos de pacientes, em que uma foto ele está ali com obesidade, grau 1, grau 2, até mórbida talvez, e na outra ele aparece o trófico. E bota lá a data e tal, há um ano de diferença de uma foto para outra. Nada disso, não concordo com isso. Mas eu creio que mostrar os resultados com os números, né, em si, sem identificar o paciente, não seja um problema, não considerar aquilo um problema. Porque aquilo não deixa de ser uma boa forma de marketing do seu trabalho, né, expor o seu bom trabalho ali para o seu público. Eu não tenho certeza dessa informação, mas o nutricionista não pode nem repostar uma foto do paciente. E eu acho que isso também eu considero um exagero. Eu creio que uma coisa é o próprio profissional ali tentar expor o paciente, né, para promover o seu trabalho, fazer uma montagem de antes e depois. Isso eu considero muito errado. Mas quando é o paciente que posta, o paciente ele quer mostrar que ele está orgulhoso, que ele está feliz com o seu resultado, eu creio que até é justo e até legal para a relação, né, profissional e paciente, aquele nutricionista ter a liberdade de repostar aquela foto em que o paciente mesmo postou, o paciente mesmo fez,
e o paciente resolveu publicar aquilo, né? Cara, até noutra questão agora, né, que é a questão da repostagem, né? Quer dizer, você não está nem postando, você está repostando ou colocando ou replicando o post de alguém, né, que já foi publicizado. Senti um barulhinho aí da Daiane, acho que ela quer falar sobre isso também. Sim, nós temos opiniões diferentes e que bom, né? Ruim seria se todo mundo tivesse a mesma opinião. Primeiro, eu gostaria de, mais uma vez, deixar claro que a gente não pode fazer isso, né? Realmente, a gente não pode pelo código de ética. Então, hoje não é questão de achar ou não achar, é de poder ou não poder. E aí, a minha opinião pessoal, né? É que esse tipo de postagem realmente deve ser evitado. Porque gera uma expectativa que, para muitos, pode ser impossível de ser alcançada. Né? As pessoas têm histórias de vida diferentes, metabolismo diferente, genética diferente, relação com a comida diferente. E a impressão que dá é que o nosso corpo ele é uma massinha de modelar, onde todos podem ficar com o corpo que quiser. E não é, o nosso corpo não é uma massinha de modelar. Além disso, na foto do antes e depois, não é nem possível saber como a pessoa chegou àquele resultado. E muitas vezes, todo o resultado da pessoa é atrelado a apenas uma ferramenta. No caso do nutricionista, pode ser atrelado apenas a um tipo de dieta ou a uma estratégia nutricional, enfim. Mas várias outras ferramentas podem também ter sido utilizadas para chegar naquele resultado, como medicação, suplemento, exercício, procedimentos estéticos, enfim, vários outros. E também sem falar que pode sim ser um gatilho para desenvolver um transtorno alimentar. Uhum. Vocês pensam diferente, mas não é tão diferente assim, não, na verdade, né? Quer dizer, existe uma coisa que os dois notam, né? Tem que repensar o que você está esperando fazer com o antes e depois, né? Por exemplo, se eu for fazer uma conferência e eu não deixar que o meu paciente seja identificado, eu posso apresentar um slide de antes e depois de um determinado tratamento, né? O problema da rede é porque ela massifica o tipo de resultado, e aí sim acontece mais ou menos o que você disse, Daiane, na minha opinião, né? O camarada vê lá um corpinho altamente malhado, né? Com barriguinha trincada, como se diz, né? E ele pensa que qualquer, quer dizer, vamos supor que você coloque isso no seu perfil, ele vai achar que toda a vida, quem for para a Daiane, com uma barriguinha pendurada em cima da calça, vai chegar lá e vai ficar daquele jeito. E é como você disse, não vai necessariamente. Às vezes a pessoa faz 2 horas de malhação por dia, além da dieta. Às vezes a pessoa tem uma facilidade de queima de gordura que outra pessoa não tem. Tem a questão da idade, né? Uns têm mais facilidade para perder peso. A partir de determinada idade, você realmente tem mais dificuldade. Né? Eu morro de inveja quando eu vejo, que eu vi agora essa semana, fizeram propaganda de modelos, né? Modelos acima de 60, né? Eu vi um monte de mulheres idosas com seus cabelos maravilhosos, tipo Gisele Bündchen, e de maiô, de roupinhas agarradas, né? Pernas de fora, corpinho mesmo de modelo aos 60, 70. Aí é uma coisa realmente de você elogiar, mas mas não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, né? A gente não tem facilidade de todas as pessoas atingirem esse tipo de ideal. E eu acho também, eu concordo que pode desenvolver um transtorno se a sua expectativa é totalmente não preenchida. Mas eu concordo com outra coisa que o Carlos falou. Nós temos a necessidade do nosso conselho se envolver mais com o uso das redes, sabe? Eu acho que eu acho que não é simplesmente pode ou não pode fotografar o antes e depois, pode ou não pode identificar o paciente, pode ou não pode dizer que faz isso. Eu acho que tinha a necessidade era de haver uma fiscalização maior e talvez uma normatização que nos ajudasse, ou pelo menos ajudasse os profissionais sérios a ter condutas éticas, respeitosas, empáticas. Então, o que eu posso fazer? Até onde eu posso fazer uma propaganda?
porque nós somos proibidos de fazer propaganda, mas fazemos. Então, o que o Conselho tem a dizer para nós que fazemos a propaganda? Até o que é considerado propaganda, o que é considerado recomendação de consumo? É muito sutil, às vezes, a diferença. Então, eu acho que vocês dois têm... Eu concordo com vocês dois, tanto na linha de que pode ser bem complicado fazer um antes e depois, em termos da qualidade de vida e a saúde mental das pessoas, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas podem estar sendo exageradas por omissão dos órgãos de fiscalização, que eu acho que deveria haver uma dedicação maior, e eu acredito que vai haver, porque como as redes vieram para ficar e estão cada vez se ampliando mais, então eu acredito que vai ter logo, né? Então, estamos mudando diretorias, estão sendo eleitos outros grupos, né? Eu acredito que à medida em que a coisa se renove, alguns alertas que as pessoas não tiveram passam a ter. E isso tudo vai culminar, então, com as abordagens mais éticas, mais respeitosas, né? Mais empáticas, né? Professora, Diga. gostaria só de fazer um adendo sobre, eu falei da odontologia, né, no início da resposta, eu fui até atrás de uma publicação de uma dentista em que ela posta esse antes e depois, né, de um procedimento de harmonização facial, que é algo também que pode gerar uma expectativa muito grande de uma pessoa que vai fazer, né? Afinal de contas, é uma mudança ali no rosto da pessoa, é uma coisa que está visível o tempo todo. Então, assim, o CRO, né, que é o Conselho de Odontologia, ele permite que você poste o antes e depois, e ele pede para colocar um adendo ali, colocar uma observação na postagem, que é a seguinte frase: cada caso é individual e o resultado é relativo para cada paciente. Então, assim, será que na nutrição também não teria como a gente ter também uma certa liberdade ali para repostar, tá? Em repost e dizer, e colocar uma frase desse tipo, dizer que aquele resultado ali é daquela pessoa, né? Especificar de alguma maneira para que a gente seja liberado a fazer esse tipo de postagem, no caso. Você tem razão, até porque, por exemplo, você vê na televisão propaganda de remédio e vem, né? Alerta, se os sintomas persistirem, consulte um médico, né? Quer dizer, vem rapidinho, é falado depressa e vem escrito com letras pequenas, mas vem, né? Mas o que eu acho exatamente que está faltando uma legislação de apoio para nós. Eu acho que muitos de nós, infelizmente, estão indo mesmo para angariar seguidor a qualquer custo, mas muitos de nós estão realmente interessados em fazer um bom trabalho e um trabalho amplificado através das redes. E se a gente tiver os nossos órgãos de fiscalização apoiando e ajudando a gente a delimitar o que é ético, o que não é, o que é permitido, o que não é, talvez a gente consiga fazer um trabalho bem melhor, né? E estamos falando agora em angariar seguidor. Então, vamos lá, Daiane. Como é que você faz para conseguir seguidor no Instagram sem ferir ética? Então, eu tento utilizar as próprias ferramentas do marketing, né? Como utilizar as hashtags, procuro utilizar os stories, ter uma interação com os meus pacientes lá e com possíveis pacientes. E também ter as minhas personas, ter o meu público bem definido. E saber e entender com quem que eu estou falando, né? Acho legal falar que todas as postagens, todas as artes, tudo sou eu que faço. Mas diferente de outros colegas, vários que eu vejo aqui, colegas minhas nutricionistas, com o Instagram eu até consigo criar uma conexão com os meus pacientes e com as pessoas que se interessam no meu trabalho. Mas não me serve para captar clientes. Através dele, eu consigo me conectar com as pessoas e passar um pouco de informação. Mas minha principal porta de entrada para novos pacientes sempre foi o boca a boca. Eu atendo muitas pessoas da mesma família e atendo muitas famílias há muitos anos. Tenho até o coração bem grato em dizer que a minha primeira paciente, há 10 anos atrás, eu atendo até hoje e atendo também uma boa parte da família dela. Acontece também do paciente deixar de ir para as consultas, mas alguns anos depois ele retorna. E eu acho que o Instagram ajuda esse paciente a retornar.
a ele não esquecer de você, né? Então, ele deixa de fazer o acompanhamento por alguns anos, mas continua lhe acompanhando no Instagram e alguns anos depois ele retorna. Isso, isso. E eu acho que é isso aí mesmo, você não capta paciente ali, eu acho que você capta realmente seguidores, né? Na verdade, o Instagram, ele também é interessante como um local de dicas, né? Você, às vezes, tem o seu profissional que lhe atende detalhadamente, que pode coincidir ou não com aquele perfil, com aquela pessoa que está ali no Instagram, mas ele lhe atende, é uma coisa, ele lhe atende de forma personalizada, de acordo com a sua realidade, mas tem uma série de dicas interessantes que aparecem, que você pode aproveitar de profissionais sérios, né? Eu mesma já frequentei alguns posts de ex-alunas e ex-alunos meus, com algumas receitas, que eu não sabia fazer aquilo e não sabia que podia ficar bom, e olhei com preconceito e falei, nossa, esse negócio aqui deve ficar horroroso. Isso aqui é só coisa de nutricionista que quer que seja saudável sem ser gostoso. Aí eu testei, fiz e ficou uma delícia. Né? Então, eu não estou sendo atendida por aquele nutricionista, mas ele está me colocando dicas e opiniões que me fazem refletir, que me fazem pensar. Então, eu acho que o Instagram é um espaço bom para isso, e é, mais uma vez, a importância da questão da ética, do respeito e da empatia, né? Que, na verdade, é isso. Eu sei que vocês não trabalham especificamente com letramento em saúde, mas é isso aí que a gente quer em letramento em saúde. É usar todas as formas de comunicação de uma maneira que as pessoas possam ter um benefício e possam compreender. Nesse aspecto, realmente, as redes tornam mais palatável informações científicas, né? Agora eu vou cutucar você, Daiane. Nós estamos aqui com o Carlos quase formado. O que é que você acha dos estudantes na graduação usarem o Instagram? Eu acho excelente. Eu acredito que quanto antes começar, melhor. A gente não tem nem o que discutir de como o Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Mas o que não pode é o estudante de nutrição já dizer que é nutricionista, ou então querer fazer com que as pessoas pensem isso. E também precisa ter o cuidado, né, tanto os estudantes como o próprio nutricionista, em não passar informações que sejam equivocadas. Isso aí é uma coisa importantíssima, eu acho. Eu acho que o estudante de nutrição, como qualquer pessoa, pode abrir uma conta no Instagram e, logicamente, ele vai ser melhor falando de nutrição do que um leigo, mas é importante que se faça a diferenciação. Quem é nutricionista, quem não é, e o que ele está dizendo, para ver se realmente é confiável a fonte, né? E, Carlos, é cada vez mais comum perfis que querem fazer esse papel de nutricionista. Não estou falando em pessoas que já estão quase nutricionistas, mas pessoas que querem ser nutricionistas e se apresentam como tal, embora não usem a palavra às vezes, mas querem atuar como. O que poderia ser feito em relação a isso? Bom, tem uma frase que eu vejo muito na internet, e imagino que vocês já tenham visto também, que é a seguinte, que ser nutricionista é tão bom que todo mundo quer ser um. E isso é a maior verdade, porque a gente cansa de ver realmente pessoas que só porque conseguiram, digamos, emagrecer por conta própria, aí começam a vender e-books, que tá muito popular hoje em dia pelo Instagram principalmente, começam a vender e-books, começam a vender livros, cursos, programas sobre emagrecimento. Então, quando isso deveria ser uma prática exclusiva do nutricionista. Inclusive, a bio de uma tal pessoa, às vezes é simplesmente a quantidade de peso que aquela pessoa conseguiu perder, como se isso fosse uma comprovação da capacidade dela em conseguir emagrecer outras pessoas também. Outras pessoas conseguirem atingir esse objetivo só porque ela conseguiu atingir o dela. E isso, para mim, é totalmente surreal. Isso não é uma prova social e nem nunca vai ser. E na realidade a gente não pode fazer nada, né? Eu tento não me importar. Quando eu vejo, eu bloqueio simplesmente aquela conta para não ver mais e decido seguir minha vida. Eu acho que sempre vai ter o público e espaço para quem é, ou para quem vai ser, no meu caso, um bom profissional. O que a gente pode fazer é estudar cada vez mais, se capacitar cada vez mais e também se capacitar no meio digital, né? Que não deixa de ser um tipo de marketing. Que esse tipo de gente, né, esse tipo de perfil não vai ter chance contra você. Exato, exato. E as pessoas também têm que ser conscientizadas e aprender a abandonar os maus perfis, né, se é que a gente pode chamar assim, né, ou pelo menos os perfis que estejam fazendo uma coisa e dizendo outra, né.
Com você ainda, Carlos. Nós estamos falando em digital, o digital veio, você mesmo falou que tem que se capacitar digitalmente, nós estamos aqui em rede, então é digital mesmo. Até que ponto os vídeos, o Reels, o TikTok, são uma boa ferramenta de divulgação de informação sobre nutrição? É o que a Dani falou, né? O Instagram, ninguém tem dúvida de que é uma das melhores ferramentas já criadas, talvez, tanto para o marketing quanto para o entretenimento, enfim. Ninguém discute que isso que é ótimo. E eu acho que são, sim, uma excelente ferramenta para esse fim, até porque hoje em dia são as ferramentas que mais possuem capacidade de viralizar e de chegar a mais gente, né? Uma maior quantidade de público mesmo. Porém, tudo depende da forma com que ela é usada. Quando eu falo a forma de uso, eu não me refiro nem às dancinhas, né, que ficaram muito populares agora, as musiquinhas ou algo do tipo assim. Isso para mim também é válido. O problema, ao meu ver, é que na grande maioria das vezes, as informações que são colocadas nesse tipo de post são tão rasas, mas tão rasas que elas chegam a ser uma mentira. Sem querer dar nome a ninguém, assim, né, logicamente, mas a área que mais se aproveita disso, assim, que mais nem se aproveita, mas que mais foca nessa parte, é a parte mais funcional da nutrição, onde muitos fazem reels, TikTok ou até mesmo posts indicando alimento específico para combater tal coisa. Então, por exemplo, eu já vi muitas vezes, incansáveis vezes, o post 5 alimentos, ou 10 alimentos, ou 20 alimentos para combater a depressão. Aí a pessoa vai lá, coloca 5 alimentos que de alguma maneira, depois de passar por inúmeras vias, dependendo de inúmeros fatores, estimulam ou influenciam a produção de serotonina. Aí vai ajudar a combater a depressão por isso. Sendo que a gente sabe que os alimentos sozinhos não fazem nada. O alimento sozinho não emagrece, o alimento sozinho não trata nada, não acontece nada. Tudo é o contexto alimentar. Porém, é um conteúdo extremamente compartilhável e por isso é muito comum aparecer nas redes, né? E ainda tem o detalhe que a alimentação ela pode ajudar sim, mas ela não vai tratar nada. Ela vai ajudar sim no tratamento, mas ela não vai tratar a depressão principalmente. Quem faz isso é a psiquiatria e a psicologia. Concordo. Inclusive, é isso mesmo. Alimentos, eles são excelentes ferramentas de apoio e tirando algumas exceções que realmente o alimento faz um tratamento, né? Como, por exemplo, você pega criança epiléptica que não pode usar o medicamento e ela usa uma dieta cetogênica, ela consegue controlar a convulsão com dieta cetogênica, mas tirando algumas situações onde o alimento tem um papel preponderante, em geral ele entra como um papel muito importante, mas ele não é o tratador do problema, né? E Professora, diga. inclusive, a senhora acabou de dar um exemplo, né? O exemplo que a senhora deu é exatamente de contexto alimentar. É a dieta cetogênica que ajuda a tratar, não é nem um alimento específico. Então é exatamente esse o meu ponto. Às vezes as pessoas querem pagar que aquele alimento, se você consumir aquele alimento específico, vai melhorar a sua situação, não importa ela qual seja. Mas no caso aí da epilepsia, né? É a dieta cetogênica que faz isso, ou seja, é o contexto alimentar inteiro daquele paciente e não só um alimento rico em gordura, por exemplo. Isso. E aí o pessoal pega alguns resultados que se obtém, por exemplo, não vou nem entrar nisso hoje, senão seria uma gravação só disso, mas o pessoal ainda pega esse contexto de dieta cetogênica às vezes e joga para tudo, né? Vai melhorar a obesidade, vai melhorar diabetes, vai melhorar a hipertensão, e aí se começa a fazer apologia de um padrão alimentar que não foi desenvolvido para determinadas ações, mas ele passa a ser usado como tal, porque ele tem também aquele efeito, mas que não precisaria ser ele, né? Mas não vamos nem poder entrar por aí hoje, porque senão tínhamos pano para manga aqui, né? Mas falando um pouquinho ainda do TikTok e do Reels, Daiane, quer completar alguma coisa? Não, eu concordo com o que foi dito. Eu acho que é uma estratégia super válida, mas o profissional ele não pode perder o bom senso e nem a ética. Né? Eu acho que dá para usar essa ferramenta, dá para usar o TikTok e o Reels sem perder a sua identidade e usando um meio termo entre o que você quer entregar para os seus seguidores, o que a profissão pede e o que as pessoas estão esperando dentro da plataforma. Isso. Eu acho que às vezes as pessoas até usam de uma forma jocosa, mas querendo passar um assunto sério. Uma coisa é você usar uma forma brincalhona, né? Outra coisa é usar uma forma jocosa, né? Eu acho que a gente entra de novo na questão do respeito, né, e da ética. Brincalhão é diferente de jocoso, né?
Às vezes você faz uma brincadeira que é muito bem recebida e muito bem compreendida, e às vezes você faz uma brincadeira jocosa, que aí puxa pela baixa autoestima, cria insegurança. É para ser uma brincadeira, mas não é. Porque se todo mundo. Eu sempre digo, se todo mundo não está rindo, é porque não foi bom, né? Porque se é uma brincadeira, quem faz é para rir, quem recebe é para rir também, não é não? Com certeza. Carlos, há pouco tempo saiu uma decisão da OAB que dizia que os advogados não poderiam ostentar assim, nas redes sociais. E aí nós estamos voltando de novo lá para trás, falando do conselho, mas em outra perspectiva agora. Você acha que o nosso conselho também deveria se posicionar em relação a essa tiktokização da nutrição? Eu acho que poderia sim, né? Até a senhora até falou em rever, né? Algumas normas, o que pode, o que não poderia. Eu acho que poderia sim rever isso aí, mas eu não acho que o conselho teria o poder de mudar a realidade agora, porque eu considero que já é algo tão grande, tão disseminado, feito por tantos profissionais e não profissionais também, né? Que seria impossível o Conselho de Nutrição ter aquele controle sobre os nutricionistas e até muitas das pessoas que tentam exercer a profissão de nutricionista. E para mim também, eu acho que seria difícil para o órgão julgar o que seria ou não cabível de nutrição, né? Ou de punição, desculpa. Como eu falei no exemplo dos 5 alimentos que combateriam a depressão. Não é essa informação ela seja 100% uma mentira, mas ela omite muitas informações. Então, como é que eu vou punir um profissional, já que ele não está mentindo para o seu público de uma maneira tão direta assim? Não é uma mentira, mas também não é uma coisa que é tão verdade assim, digamos, né? Muitas vezes, profissionais reconhecem que aquilo não é verdade, então seria bastante complicado. Exatamente. Não, eu concordo com você. Não dá para estabelecer grandes limites de ação, estender os limites de ação dos conselhos. Eu acho que eles precisavam apenas nos ajudar, né? Nos ajudar a errar menos, né? Pelo menos para os bem-intencionados errarmos menos, né? Esse tipo de conteúdo apelativo que nós estamos conversando, Carlos, ocorre somente na nutrição, na sua opinião, ou você acha que todas as áreas estão impregnadas disso? Não, não, com certeza tem ocorrido em praticamente todas as profissões, todas as áreas, de alguma maneira eles encontram formas de passar as informações, sejam elas verdades ou não, pelos rios, né, pelo TikTok, enfim. Mas a gente é influenciado a pensar que está ocorrendo mais ou somente na nossa área muito por conta do algoritmo do aplicativo, né? Porque, logicamente, nós seguimos mais perfis voltados para a nutrição, então a tendência é que apareçam mais conteúdos daquela área que a gente segue. Eu acho que todo tipo de perfil consegue encontrar alguma forma de passar um determinado conteúdo de maneira apelativa, desde o direito, contabilidade, aí chegando nas áreas da saúde. Exatamente. Bom, vou fazer uma perguntinha agora para os dois. Você primeiro, Carlos, depois a Daiane. Nós estamos falando aqui em referenciar, você falou aí 5 alimentos contra a depressão, coisas que às vezes não têm um respaldo científico, né? Então, aí eu pergunto, vocês acham que todas as postagens devem ser devidamente referenciadas? Eu considero que não, eu considero que é desnecessário. Eu acho que o autor da publicação, ele deve ter ali separado os artigos ou os locais que usou para fazer aquele post, né? Para que quando alguém peça, você esteja ali resguardado, esteja ali com os artigos em mãos. Isso até aconteceu comigo uma vez, inclusive no post que mais, né, viralizou, pelo fato do meu professor da pós ter repostado. Aí ele é extremamente conhecido no Brasil inteiro, tem milhares de seguidores, enfim. E teve uma polêmica, e esse post eu considerei ele até uma polêmica muito grande. E eu já sabia, quando no momento que eu decidi fazer, eu sabia que ia ter muita discussão, eu sabia que ia ter muita polêmica, mas enfim, eu estou resguardado em artigos de boa qualidade, em evidências fortes, então eu não tenho problema nenhum em fazer. Muita gente chegou até mim perguntando e pedindo as referências que eu utilizei, que foi o post até sobre o referente zero, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu sabia que seria um post que dividiria opiniões e já deixei ali os artigos separados em uma página do computador para quando, não é nem se, mas quando alguém viesse pedir, eu já estar ali resguardado da minha evidência, né? Falou sabendo o vespeiro que ia mexer, né? Bom, quem Exatamente. não viu pode entrar no teu perfil no Instagram e dar uma olhada no post dos refrigerantes. Daiane, e aí a sua opinião?
Na minha opinião, ter a referência ou não vai depender de quem é o seu público, de quem é a sua persona. Por exemplo, se a minha persona é uma dona de casa que nunca leu um artigo científico, para que eu vou colocar a referência? Mas se a minha persona é um estudante de nutrição ou um nutricionista e eu estou fazendo uma publicação para ele, eu acho necessário colocar. No meu caso particular, eu tenho 2 públicos no Instagram. Um público são de estudantes de nutrição e de nutricionistas, e o outro são as pessoas que não são da área. Então, quando eu faço uma postagem pensando nos estudantes e nutricionistas, eu coloco as referências. Mas se eu estou fazendo pensando no meu segundo público, eu não utilizo nenhuma referência. Certo. Até porque o nível de aprofundamento que você pode fazer para esse tipo de público é diferente. Você não vai angariar a atenção deles se você começar a discutir mecanismos de ação, né? Às vezes eles querem uma coisa mais prática, né? Mas você também tem, né? Se eles pedirem, você consegue passar, né? Os textos. Com certeza. Na verdade, eu acho que para esse público, né, digamos assim, mais leigo, que não seja da área da nutrição, quando eu coloco a referência, eu acho que é uma forma de me distanciar desse público e não de me aproximá-lo, entende? Eu sei, alguém disse, né? Não foi você que Sim, disse. isso. Certo. São posições interessantes. Interessantes. Eu não presto muito para usar Instagram como. Você também é professora, mas eu sou professora há mais tempo, né? Eu não sou muito boa para usar Instagram profissionalmente falando, porque eu acho que eu ia ficar com uma coceira para botar referência de tudinho, ia ficar uma postagem longa, que a pessoa ia ter que clicar o mais, ia ter que rolar a tela. Isso, em termos de letramento em saúde, é matar a publicação, porque a gente pede, em termos digitais, as boas práticas de letramento em saúde, que você não precise rolar a tela para ler. Você leia logo sem precisar. Até o mais é ruim, porque é muito texto, né? Quando você tem que clicar o mais. Então, eu acho que eu não ia me dar muito bem se eu quisesse usar o Instagram com fins profissionais, não. Eu me lembro que a primeira vez que eu usei o Instagram, eu pinto no eu fico colorindo imagens, eu não pinto, né? Eu fico colorindo imagens no Colorfy. E a primeira vez que eu botei, eu nem sabia que tinha a possibilidade de botar várias, né, ao mesmo tempo, para você ficar só rolando, né? Aí eu entrei com, acho que 10 ou 12 posts. Aí, graças a Deus que eu tenho os filhos, né? Porque acho que o pessoal achou que eu era louca e ninguém falou nada. Mas os filhos falaram, pelo amor de Deus, o que foi isso que você fez? Aí eu aprendi que eu podia anexar as fotos na mesma postagem. Eu creio Essa que é eu uma estava das funções dos detonando com as filhos. minhas pinturas. Bom, agora para o Carlos e para a Daiane. Também, ainda. Né? Nós estamos falando de referência, né? Muitas pessoas ficam dizendo que a nutrição não se decide, que uma hora é bom uma coisa, de repente aquilo lá que era bom deixou de ser bom, de repente um alimento era bom, depois o outro não é mais bom. Então, o que você acha que acontece, esse desencontro aí, em relação à informação mesmo para o público leigo, as dificuldades que eles têm até de entender esse tipo de postagem? Vamos começar de novo com o Carlos, depois vamos para a Daiane. Bom, professora, a verdade é que existe artigo que fala de praticamente tudo e todas as coisas no mundo, né? Um dia desses eu estava assistindo uma aula da pós e o professor deu o exemplo de que existe um artigo que correlaciona a venda de sorvete com ataques de tubarão nos Estados Unidos. Às vezes as pessoas podem pensar que duas coisas ocorrem uma por causa da outra, mas pode existir uma terceira variável, que nesse caso é a estação do ano que esse aumento ocorre, né? Que é durante o verão. Então, quanto mais quente o clima, mais pessoas vão tomar sorvete, mais pessoas vão comprar sorvete e mais as pessoas vão à praia. Portanto, vão ter mais pessoas dentro do mar que estarão sujeitas ao ataque de tubarão. Então, assim, se fosse para tatuar uma frase lá na cadeira de metodologia da pesquisa científica, bem-vindos, pessoal, aí bota lá na lousa, aí bota escrito assim, correlação não significa causalidade. As pessoas confundem muito isso e botam na cabeça de que só porque duas coisas estão correlacionadas,
uma acontece por conta da outra. E a gente sabe que não pode ser assim, não é assim. Da mesma forma acontece na área da alimentação. Pode se correlacionar muitas coisas em artigos e muitas pessoas ao lerem do que tratam aquilo como vão tratar aquilo como uma causalidade. E não pode ser assim. Além do fato de que a faculdade de nutrição não ensina de uma maneira clara, e talvez até todas as outras, talvez seja até uma tradição meio que do Brasil, né, de não ensinar bem a avaliação de estudos científicos. É muito comum profissionais da área pegarem estudos de metodologia fraquíssima, com nenhum controle das variáveis, e tratar a conclusão daquele estudo, que às vezes é só o que eles leem, só a conclusão, como uma verdade, que só porque corrobora com o pensamento que ela já tinha anteriormente. Ou quando pega esses estudos que foram feitos em culturas de células ou em ratos e extrapolam aquele resultado para os humanos. E a gente sabe que a gente não pode fazer isso. É o início do estudo daquele determinado alimento, daquela determinada técnica, né? Que é em cultura de células ou em ratos. Aí depois a gente testa em humanos. Aí depois que a gente pode dizer se funciona ou não. A gente não pode pegar um estudo de ratos ou em células e dizer que funciona em humanos. A gente não pode fazer isso. Exatamente. Infelizmente, o pessoal às vezes faz isso. Eles fazem apologia de um determinado alimento, dizendo que ele funciona para tal coisa. Só que quando você vai ver, o estudo foi ou foi com rato, ou foi com cobaia, ou foi com camundongo. Então, você não pode garantir que esse tipo de resposta vai ser igual em humanos, né? Mas nós temos que aprender, eu acho que até na linha do letramento em saúde, nós temos que desenvolver expertises numa análise crítica mesmo dos estudos que são feitos, para a gente poder saber até que ponto a gente pode confiar num resultado para se dar ao luxo de colocar na rede uma determinada conclusão, né? Porque a pessoa que está lendo o post, ela não sabe, a responsabilidade é nossa, né? E aí diz, Dariane, sua opinião. No meu ponto de vista, isso não é só da nutrição, né? Então, não é só a nutrição que não se decide, né? No meu ponto de vista, isso acontece em todas as áreas. A ciência, ela muda, ela evolui, né? Eu me formei há 10 anos e hoje eu vejo a nutrição completamente diferente. Se eu tivesse parado de estudar quando eu me formei, eu acho que eu ia precisar fazer uma nova graduação, porque muitas recomendações foram mudadas. Mas, como eu já disse, eu acho que isso não é só da nutrição. Eu fico pensando, por exemplo, na pediatria, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, então eu vivo muito esse mundo da primeira infância. E a pediatra da minha filha, ela foi minha pediatra. E ela sempre fala que as recomendações que ela dava para minha mãe são diferentes das recomendações que ela dá para mim, como mãe. Né? Então, ela, por exemplo, para minha mãe, ela falava que ela deveria dar banho de sol em mim. Já para mim, ela diz que o novo consenso de pediatria fala que não deve dar banho de sol. Antes indicava papinha na introdução alimentar. Hoje já recomenda comer o pedaço da fruta. Antes o bebê deveria dormir de uma determinada posição. Hoje a recomendação já é outra posição. Enfim, isso eu estou dando um exemplo da pediatria, né? Mas se a gente for olhar, todas as áreas mudam, né? Então a ciência ela evolui. Então essa ciência ela não é imutável. A gente está sempre descobrindo coisas novas e sempre evoluindo. E que bom que isso acontece, né? Exatamente. Até no meu consultório é muito engraçado, porque pacientes que são... Eu também atendo pacientes antigos, né, que estão comigo há muitos anos, e eles voltam lá e aí estou tratando ou diabetes ou algum problema intestinal, às vezes. Mas a senhora disse que eu não como mais isso, que a senhora tinha dito que era proibido. Aí eu digo, não, mas agora não é mais. Mas por que não é mais? Então, faz um nó na cabeça das pessoas, né? A gente tem que realmente acompanhar para poder explicar o porquê que não é mais, né? Uma outra perguntinha para vocês dois, gente. Vou começar com a Daiane, a resposta agora. Daiane, o que é que vocês acham? Que essa eu acho que nós vamos finalizar por aqui, que acho que nós já estamos conversando faz bastante tempo, embora eu gostasse de continuar com vocês mais e mais e mais discutindo esse mundo maravilhoso. Mas o que vocês acham de utilizar a conta do Instagram como um perfil tanto profissional como pessoal ao mesmo tempo? Diz aí, Daiane. Eu acho que não tem uma receita de bolo para isso, né? Tem vários publicitários que defendem a ideia de separar os dois perfis,
ter um perfil pessoal e ter um perfil profissional. E existem outros publicitários que falam que você deve aparecer, que é importante você estar mostrando ali os seus valores, para as pessoas lhe conhecerem um pouco mais e saberem quem está por trás daquele perfil. Lá na disciplina de marketing e comunicação, que eu sou professora na Unicristos, todos os semestres eu convido alguns publicitários. E todo semestre é assim, tem um publicitário que defende que separe as duas contas, e existem aqueles que defendem que você mostre um pouco também o seu lado mais humano, um pouco da sua vida também. Eu, particularmente, optei por ter apenas uma conta. E lá eu mostro um pouco da Daiane como mãe, filha, esposa, mas procuro mostrar principalmente o meu lado profissional. Pelo menos eu tento, né? Passar principalmente o meu lado profissional. Agora, para os estudantes de nutrição, eu diria que se optarem por ter junto a conta pessoal e profissional, tenham cuidado apenas com o que vocês vão colocar da vida pessoal de vocês. Imagina só um nutricionista que ia contratar um estudante para um estágio, vendo esse estudante todo final de semana na farra. Sexta, sábado e domingo. Você acaba passando uma impressão errada para alguém que poderia ser importante para contratar você. Aliás, Daiane, independente de você estar na farra ou não, você até pode querer ficar na farra sexta, sábado e domingo. Agora, eu acho que, independente de profissão, pessoalmente mesmo, eu não acho interessante a gente jogar isso na rede, né? Com certeza. Porque expõe um pedaço de você que não reflete você muitas vezes. Exatamente. Às vezes você é um trabalhador terrivelmente dedicado, de segunda a sexta de dia. Quando chega sexta-noite, sábado e domingo, você quer desopilar, você quer realmente, como diz o meu filho, tocar o terror, né? E aí, isso não quer dizer que você não seja um profissional confiável, mas eu acho que aí, na hora que você bota na rede, você coloca realmente seu cor às varas, né? Então, eu acho que tem que pensar também no que bota na rede, né? Mas eu gostei da sua ideia de botar uma conta única. E você, Carlos? Eu acho que é algo muito discutido mesmo pelos perfis hoje em dia de marketing, né, digital. Mas eu acho que para o caso do nutricionista, na minha opinião, o ideal é que seja uma conta só. Porque o serviço que você está vendendo ali, né, a sua consulta nutricional, você como nutricionista, é só você quem faz. Muitas vezes as pessoas escolhem um serviço por simplesmente ir com a cara da pessoa que está vendendo, por exemplo, ou achar que existem coisas em comum com você ou com sua filosofia de vida é parecida com a dela. Então ninguém escolhe um nutricionista pela sua logomarca, pela sua marca. Ela escolhe pela pessoa que você transmite ser, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. E sobre essa parte de não postar certas coisas, eu acho justo, eu concordo em não postar certas coisas mesmo, mas ao mesmo tempo também acho que deva postar certas coisas porque você é uma pessoa como qualquer outra. Então, assim, vai bem dizer que você, em todas as refeições, você come fruta, em todas as refeições você bota vegetais no seu prato, você toma um suquinho à tarde, no sábado à noite você prefere tomar água do que, sei lá, tomar 2 cervejas, né? Você tá confraternizando com amigos, você não vai tomar água, você vai tomar uma cerveja. Então, eu acho que certas coisas é tudo uma questão de exagero ou não. Eu acho que é justo você postar ali sua vida também da forma que ela é, mas que ela não seja muito, como a senhora falou, de como é botar o terror, né? Tocar o Então, eu terror. acho que não, ela sim não é legal, mas eu acho que no limite do natural, eu acho tranquilo. Eu acho que você tem razão. Na verdade, eu não acho também que nós devemos ser hipócritas e dizer o que nós não somos, né? Mas eu acho que tem algumas fotos que não merecem ser socializadas, né? E tem outras que não tem problema nenhum. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado até agora com o que a gente anda comendo, porque tudo foi vilanizado porque é ultraprocessado. Então, de repente, pega mal eu aparecer comendo uma pizza. Eu duvido que as pessoas que gostam de pizza vão deixar de comer pizza simplesmente porque ela é um produto industrializado ou ultraprocessado, dependendo do tipo da pizza, porque nosso guia colocou que 5 ingredientes ou mais torna o alimento ultraprocessado, né? Então, a pizza ela entrou numa briga, né, do que se ela é processada ou ultraprocessada, mas ninguém tem dúvida de que as congeladas são ultraprocessadas, e aí a gente fica pensando, e aí se a pessoa comprar
uma pizza de uma marca popular aí, porque está correndo e está com vontade de comer pizza e não quer fazer, e não quer comprar uma outra pronta mais cara e bota no forno e come uma vez ou outra. O que, que isso significa? Só que nós temos que tomar cuidado, que a hora que você bota isso na rede, enquanto profissional, vem muita crítica, inclusive dos seus colegas. Por isso que eu digo, a gente não pode ser hipócrita de se esconder, mas também tem algumas coisas que você deve compartilhar no pessoal, né? Na hora que você atende alguém, que você pode dizer, olha, isso aqui não tem importância que você faça esporadicamente, ou então, no teu caso, com a doença que você tem, mesmo esporadicamente, vai fazer mal. Mas algumas postagens pessoais a gente realmente tem que tomar cuidado. Eu concordo com o que vocês disseram, eu penso igual. Não tenho as contas para trabalhar a parte profissional no Instagram, mas eu penso igual. Gente, eu acho assim, nós conversamos muita coisa aqui, e eu acho que deu para os nossos ouvintes. Nossa persona, né, da Rebraus é estudantes da área da saúde, profissionais da área da saúde, que tenham por interesse o letramento em saúde. Eu acho que vocês deram muito conteúdo aí para quem está preocupado em atender o letramento em saúde e, ao mesmo tempo, usar os meios digitais de comunicação. A gente tem trabalhado muito a questão da escrita, a questão da comunicação com o Titback, mas a gente não tem discutido a parte de respeito, empatia e ética no contato digital, né? Que vai muito além da simples compreensão das pessoas da informação, mas passa mais mesmo por essa parte, né? O que eu coloco numa rede que diz que eu estou respeitando aquele que está ouvindo, né? E dentro do que nós conversamos, vocês ainda gostariam de acrescentar alguma coisa? Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Acho que foi falado muita coisa legal. E é isso. Eu também não tenho nada a acrescentar, só agradecer a professora Daiane pela conversa, foi ótimo. E caso precise de outro podcast, estarei às ordens. Sim, acho que talvez precisemos mesmo, não agora imediatamente, mas eu acho que é uma área muito grande, né, para se explorar e vários aspectos para serem comentados. Hoje eu quis falar mesmo com vocês sobre essa parte, né, de usar e ser ético, ter respeito, ser empático, mas em algum momento poderemos conversar sobre a compreensão das mensagens que se coloca na rede também. É um outro assunto que podemos conversar e vocês já estão tacitamente convidados quando a gente for fazer esse episódio. Então, a gente... coisa boa. É isso aí. A gente agradece muito vocês terem estado conosco hoje, tá? E, queridos e queridas ouvintes, agradecemos a audiência de vocês e esperamos que essa conversa tenha permitido que vocês destinem um novo olhar e um olhar mais crítico para o uso das redes sociais como estratégia de transmissão de conteúdos, a partir das colocações da Daiane, a partir das colocações do Carlos. E lembramos vocês, mais uma vez, da funcionalidade que nós temos no Spotify. Vocês podem comentar os episódios e vocês podem fazer perguntas tanto para nós como para os nossos convidados. E se vocês fizerem perguntas para os nossos convidados, nós repassaremos essas perguntas para eles e traremos as respostas no episódio posterior. Então, usem essa funcionalidade que ela está lá para isso. A gente quer interagir mais com vocês e poder também selecionar temas que vocês considerem importantes. Tá bom? Então, muito obrigada, Daiane, muito obrigada, Carlos, e até o nosso próximo episódio, pessoal. Aguardamos vocês.